Você que não me conhece, meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor de libertação na Igreja Batista Alameda, em Curitiba. Fui ordenado, fui consagrado nessa área. Eu tenho chamado de Deus para isso. Não foi assim algo que eu escolhi. Eu tinha 2 meses de convertido. E logo no primeiro mês eu li o Novo Testamento todo. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que tem gente que fica 5, 10, 20 anos na igreja, nunca leu a Bíblia, uma vez só sequer. É por isso que Satanás deita e rola no meio do povo de Deus. Um povo que perece por falta de conhecimento. Gente que está na igreja, que é incapaz de ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Amanhã eu vou ministrar sobre libertação familiar. Eu tive um caso muito interessante, uma moça, uma menina. Essa menina ficava possessa, uma jovem menina. E ela tinha uma literatura assim, que você que é cristão e eu também, sabe, cheia de ocultismo, cheia de feitiçaria, cheia de bruxaria. E ela lia 4, 5, 6 livros daquela literatura por mês, incapaz de ler a Bíblia. Primeiro mês eu li, fiquei muito triste quando eu li um livro antigo do Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Esse livro nunca mais vi, era da editora Betânia, nem sei mais se existe isso. Mas ele dizia que a igreja dele lia a Bíblia toda em 72 horas, fazia uma campanha. Eles começavam na sexta-feira, ao meio-dia, e cada 15 minutos trocava as pessoas que faziam a leitura e a Bíblia. Era só isso, fim de semana inteiro, até que chegava em 72 horas, eles liam a Bíblia inteira. Então, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a Deus e orar muito. Segundo mês de convertido, eu estava orando, eu sou militar, hoje eu estou na reserva, e eu orando assim, do lado de mim tinha uma senhora, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu tenho uma formação, eu nasci em berço católico, então você não está acostumado com essas coisas, nunca tinha visto isso na minha vida. Até que eu, orando baixo, daquele meu jeito de novo convertido, a moça ficou endemoniada do meu lado. E o Espírito Imundo começou a falar, não vou sair, não adianta, porque eu não vou sair. Eu falei, não vai sair para onde? A porta está aberta, quiser sair, vai embora. E aí um tenente Daniel, um amigo meu, viu na hora, botou a mão na cabeça e disse, em nome de Jesus de Nazaré, sai dela. Aquele espírito imundo bateu em retirada. E ali começou, e a gente vem colecionando assim, muitas experiências. E o que aconteceu? Nós temos um chamado hoje para treinar igrejas. O meu pastor que me discipulou, que me ordenou, ele falava para mim assim, Lobo, eu não quero saber você cuidando de eventos. Você é pastor que vai cuidar de ovelhas. As pessoas precisam de socorro. Existem muitas pessoas que são vítimas, que estão perto da gente. Gente que está dentro da igreja, que continua em cativeiro. Então hoje eu sou diretor do Instituto Êxodos. Ele é um instituto que capacita, que treina em libertação e batalha espiritual. Ontem nós aprendemos um pouquinho a diferença entre libertação e batalha espiritual. Dia 3 a 5 de maio nós vamos ter uma imersão, um fim de semana lá em Curitiba. Eu só faço 2 imersões dessa por ano, 2. E eu tenho um número limitado de pessoas. Então nós vamos receber lá 200 pessoas, não é que nem Marília que recebe 1000 e tantas pessoas, né? Eu vou receber 200 pessoas, nós vamos treinar na área de libertação e batalha espiritual, fim de semana de 3 a 5 de maio. Se você quiser participar, é num hotel em Curitiba. Então você chega lá, vai ter as refeições, tudo vai acontecer dentro desse hotel. Tem uma ficha de inscrição, você pode fazer. As pessoas que preencherem essa ficha de inscrição vão ter a prioridade, logicamente, a partir do momento que pagar, você pode parcelar e dividir. Além disso, eu tenho um material que eu trouxe. Essa aqui foi a ministração de ontem, treinamento de guerra, é um DVD. Nós temos aqui como libertar cativos, vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Muita gente aprisionada dentro de prisões e calabouços espirituais. Treinamento de libertação e batalha espiritual, são mais de 4, 5 horas de duração, em que a gente ensina, a gente treina você na área do confronto espiritual. Pastor, o que acontece quando eu estou lidando com o espírito imundo? Isso está acontecendo dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha célula.
Eu vou ministrar um pouquinho sobre isso no sábado, para a liderança. O pastor Cleito e o Igor já estão coordenando isso junto com o pastor João e o pastor Manuel também. E mapeamento espiritual é onde a gente aprende a discernir os sintomas de aprisionamento. É enriquecedor, você vai ver aqui, são 14 pontos em que você percebe que a pessoa está cativa, está dentro de uma prisão espiritual. E como você faz, mais importante, como você faz para tirá-la lá de dentro. Tá bom? E por último, mensagem que nós vamos ministrar também amanhã, como libertar a família. Amém, gente? A gente vai fazer um curso ainda esse ano de batalha espiritual, é o Release, formar líderes capazes de estabelecer o ministério, capazes de treinar e instruir outros líderes na área de libertação e batalha espiritual, habilitados para combater o bom combate e destruir as fortalezas das trevas. Workshop de libertação, esse sim, nós vamos ministrar um pedacinho dele, dura o fim de semana inteiro, um pedacinho dele no sábado. Tá bem, gente? Se você quiser conhecer mais, tem esse site aqui embaixo, pastorlobo.com. Eu tenho um canal no YouTube, Oswaldo Lobo. Você vai lá no canal do YouTube, gente, se inscreve, tá bom? Para dar uma moral pro pastor, você faz isso? Dá um joinha lá pra gente, tá bom? Dá uma moral, se inscreve lá e dá um joinha pra gente, tá bom? Vamos lá, gente, você tá pronto? Então levante sua mão assim. Diga assim: Senhor meu Deus, agora eu sou teu. Meu coração, minha mente são terra para semeadura da tua palavra de vida eterna. Fala comigo e eu desautorizo toda voz estranha ao teu Espírito Santo. Eu quero apenas ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. Diga amém. Amém, gente. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui hoje. A blindagem contra as trevas. Eu vou falar sobre liberdade. Livres do cativeiro espiritual. Êxodo capítulo 1 conta a história de Moisés, do povo de Israel que estava cativo. Se você quiser aprender sobre libertação, leia o livro do Êxodo. Se você quiser aprender sobre batalha espiritual, você deve ler o livro de Josué. Eles são ricos em experiências. Pastor, mas está no Antigo Testamento. Não aprenda isso. O Antigo Testamento é sombra de bem vindouros. Ela anunciava aquilo que iria acontecer, apontava para algo que iria acontecer. O povo de Israel está cativo, está aprisionado num lugar onde não consegue sair. Você pode ver que o Egito é um inimigo que não faz guerra contra Israel. Aprisiona. Coloca você num lugar onde você não consegue sair. Você entra ali e não sabe por que entrou. Mas tem uma razão para isso. E se alguém não for lá e te tirar de lá de dentro, você não saia nunca. É gente que vive com depressão e fala: como é que eu saio daqui? É gente que vive com vontade de morrer e fala: como é que eu saio daqui? É gente que vive uma vida infeliz e pergunta: pastor, como é que eu saio daqui? É gente que vive aprisionada no vício da cachaça, no vício da droga. É gente que não consegue parar de gastar. É gente que vive infeliz, uma vida familiar terrível. E fala: pastor, eu não consigo sair daqui, eu não consigo abandonar essa tristeza, eu não consigo deixar de lado essa culpa que me persegue, eu não consigo viver uma vida de liberdade que Jesus me prometeu, uma vida de abundância. Cativeiro, o nome disso é cativeiro. Eu tenho visto isso em muitas igrejas. E não fique pensando assim: não, isso é para novo convertido. Não é. Não é para novo convertido. São prisões e calabouços espirituais na vida de gente nova e na vida de gente madura. O texto diz em Êxodo 1, de 11 a 14: então impuseram sobre Israel capatazes que os exploravam em trabalhos forçados. Eles não queriam fazer aquele tipo de trabalho, mas eles eram forçados a isso. E assim construíram para Faraó as cidades Armazém, Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimia o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhes amargaram a vida com dura escravidão. Preparação de argila,
fabricação de tijolos, vários trabalhos no campus, enfim, com dureza os obrigaram a todos esses trabalhos. Você tem um inimigo espiritual. Ele sabe, e ele sabe que você é um pesadelo. Escute o que a Bíblia está dizendo. Você é uma arma nuclear nas mãos do Senhor. Satanás sabe disso. Ele vai tentar te cansar. Ele vai tentar arrancar tuas forças. Te dar mais trabalho do que você pode suportar. Ele vai te promover. Ganha uma promoção, pastor. Só que você nunca mais vai parar em casa. Em nome de você ficar rico, de dar as coisas e conquistar coisas, e chegar num lugar de poder, você se torna um escravo. Muita gente tem se tornado escrava por causa de um pecado. Muita gente tem entrado num lugar de uma armadilha. A armadilha é um lugar que você consegue entrar fácil, mas é impossível de você sair lá de dentro. O espírito imundo, ele trabalha com um negócio chamado tentação. A Bíblia chama de Satanás de o grande tentador. A tentação te afasta de Deus. Qual a diferença, pastor, entre tentação e provação? É muito simples, não é difícil você entender, não. A provação, ela faz você se aproximar de Deus. Você vem a todos os cultos, você participa do Tadel, você participa do culto dos jovens, você participa do culto pela manhã cedo, da escola de líderes, você busca a Deus em oração, você jejua, você ora, você lê a palavra. A provação faz você se aproximar de Deus. A tentação manda você para fora da igreja. E você sai cheio de razão. Você sai falando mal de pastor, falando mal da igreja, falando mal de ministério, falando mal da religião. A provação te amadurece. A tentação faz você se tornar um menino imaturo. A tentação, a provação te dá musculatura espiritual. A tentação te faz um fraco. A provação te aprova. A tentação te reprova. Quando você é seduzido pela tentação, a sua mente é capturada por um lugar mentiroso, onde você quer saciar vontades, quer saciar apetites. A tentação faz você cair ou constrói na sua cabeça uma fantasia. A tentação, ela leva você para dentro do cativeiro. Amargura a tua vida. É isso que a tentação faz. É isso que o inimigo quer fazer na sua vida. Olhe para mim. Satanás quer colocar você dentro de uma jaula. Ele quer você infeliz. Ele não quer que você tenha prazer de viver. O nosso Deus é um Deus de prazeres, querido. Onde está o nosso Deus? Está fazendo aquilo que lhe apraz. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Deus, ele diz para o homem: comerás livremente de toda a árvore do jardim. Mas Satanás, o tentador, faz com que o homem queira apenas aquilo que lhe é limitado. Ultrapasse a fronteira, desobedeça, anda do teu jeito, não vai ter problema nenhum. E quando você escolhe uma vida que você se afasta de Deus, que você escolhe caminhos de perversão, você entra nos buracos, nas armadilhas e nas aulas de Satanás. Que é um cativeiro espiritual? Um lugar sem saída, agonia, medo e desesperança. Aliás, o inimigo trabalha com duas grandes armas: a mentira, e nós falamos sobre isso ontem, e o medo. Deus diz para Israel: quando você entrar na terra que manda leite e mel, os teus inimigos virão por um caminho, por 7 fugirão. Aquele que se levantar contra ti em juízo será derrotado. Ninguém será forte o suficiente. Eu vou à tua frente, eu estou mandando o anjo do Senhor à tua frente. A justiça será à tua frente e a minha glória à tua retaguarda. Sabe o que o povo de Israel faz quando chega na terra prometida? Fica com medo. Os 12 espias infamam a terra. Só Josué e Caleb dizem: eia, subamos,
ausentou-se deles a sua força, nós vamos mastigá-los como pão. Gente de fé é gente que não olha para o tamanho do gigante. Gente de fé é gente que olha para o tamanho do seu Deus. Querido, olhe para mim. O que é mais fácil para Deus? Criar um planeta ou fazer uma virgem de 90, ou uma virgem engravidar, ou uma mulher de 90 anos engravidar? O que é mais fácil para Deus? Haverá, portanto, alguma coisa impossível ao Senhor? Diga para mim o que é impossível, querido. Essa palavra não existe no dicionário do céu, porque Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Deus é um Deus que não tem limite. Deus é um Deus que não se cansa, Ele não se fadiga. Deus é um Deus que Ele vai até onde a tua fé vai, querido. Querido, se você tem fé para atravessar o mar, e você tiver fé para andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas. Se você tem fé para você andar sobre as águas, se você tem fé para abrir o mar, você vai andar e o mar vai se abrir. E tem gente que tem fé para construir uma ponte para o outro lado. É a tua fé. Deus vai do jeito que você vai. Sabe o que impede Deus de agir na vida da gente? O medo. O medo gera incredulidade, a incredulidade gera desobediência, a desobediência gera o pecado, e o pecado gera o calabouço, prisão. Gente que não acredita mais, gente que teve a sua mente tão impregnada de mentira que não acredita mais. Você sabia que o povo de Israel é libertado? Você está pensando que todo mundo entrou na terra prometida? Não entrou, não. Ainda aquele povo que morre no deserto, tem 2,5 tribos que não entraram na terra da promessa. Tem gente que se acostuma com o deserto, tem gente que gosta de viver na prisão. Você sabia disso? Gade, Rúben e metade da tribo de Manassés ficaram aquém do Jordão, não atravessaram para a terra da promessa. Olhe para mim, Deus tem um deserto sob medida para você. Você vai passar lá. Eu passei, está aqui meu filho. Hoje tem 20 anos, eu encho meu coração de alegria com ele. Tinha uma promessa para ele. Antes da minha mulher ficar grávida, com 1 ano teve câncer. Foi uma guerra. Você sabe que você vê teu filho apodrecer numa cama de hospital? Mas quando você se enche da autoridade que vem do trono, existe autoridade na mão daquele que crê. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, está escrito, e a Bíblia não erra. Me lembro de um dia que eu coloquei a mão sobre meu filho, e eu chorei. E eu perguntei para Deus: onde tu estava, Senhor? Quando Satanás colocou esse veneno no meu filho, eu não conhecia Deus, mas eu recebi uma palavra de autoridade de Deus. Um dia eu coloquei junto com a minha esposa a mão sobre meu filho. Eu disse: câncer, eu não sei de onde você veio, mas em nome de Jesus, sai da vida do meu filho. Uma enfermidade de morte que não pode suportar ao poder do Deus da vida. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro vencedor. Ele é o vencedor. Querido, Jesus é o teu Deus. E você tem que entender que Ele é aquilo que Ele diz que é. Você tem que entender quem Jesus é. E no nome de Jesus de Nazaré, todo joelho tem que se dobrar. Você pode pegar o espírito imundo, a legião, a falange de demônios. Quando você diz: em nome de Jesus de Nazaré, saia dessa vida, ele tem que obedecer. Porque Jesus de Nazaré, quando ressuscitou dos mortos, ele não apenas venceu a morte, mas ele despojou principados e potestades,
e ele os levou à vergonha eterna. O nome de Jesus ecoa no mundo espiritual. O nome que você carrega, você que é meu povo, que se chama pelo meu nome, você que diz que é cristão, você tem autoridade, querido. Teu lugar não é no calabouço, o teu lugar não é no cativeiro, esse lugar sem saída, o lugar, olha, ninguém vai para o cativeiro por livre vontade, mas se ele entra lá dentro, ele acaba sem forças. É gente que não consegue sair, pastor, eu não consigo sair disso. Esses pensamentos imundos não saem da minha mente. Eu sou perseguido por uma miséria. Tudo na minha vida, você vê um ciclo repetitivo de desgraças na vida da pessoa. Eu tratei de uma família em que todos os homens morriam antes dos 40 anos. Todos eles. Eu sempre busco um argumento bíblico para justificar a libertação. E lembro dos filhos de Eli. Existe uma maldição lançada sobre Eli, aquele que vê que os filhos são execráveis com as suas ofertas diante do Senhor. Roubam das ofertas. Você acha que isso é brincadeira? O pastor está roubando as ofertas. Olha para mim. Esse homem está frito, porque tratou com desprezo a oferta do Senhor. Muita gente chega assim, pastor, lá na igreja, não entreguei o dízimo, vem entregar na minha mão. Eu falei, na minha mão não. Você vai entregar para o tesoureiro, ou vai entregar no gasofilácio. Na minha mão não recebo. Isso não é meu, é do Senhor. Quem cuida de salário de pastor é a igreja. Pastor não disse que é o salário dele. Pelo menos na minha igreja não é assim. É a igreja que vota o salário da gente. Eli ignorou Deus. Ignorou. Os seus filhos se tornaram perversos. E veio uma maldição sobre a descendência dele. Os filhos não crescerão e não amadurecerão e morrerão da flor da idade. E eu peguei, um morre com 35, outro com 36, outro com 34, outro com 39, mas o que é isso? É a mesma enfermidade, é o mesmo tipo de câncer que atinge aquela descendência. Uma repetição de sintomas. O bisavô, ele tinha problema com álcool, era alcoolista. O vovô também. O papai vivia bêbado nos bares. O filho bebe e cai vomitando na varanda de casa. O neto também gosta de bebida e o bisnetinho já está dando um gole no chope do papai. Uma repetição de tristezas. São sintomas repetitivos dentro do mesmo quadro. Lembra que nós falamos de ontem sobre... Quando a gente estava tratando sobre trauma, que é a ferida em cima da ferida, que estava ferida por outra ferida que tinha sido ferida, é uma repetição de dores, são golpes dados na mesma área da sua vida, são golpes dados na sua área afetiva, são golpes dados na sua área amorosa, na sua área financeira. Você fala, pastor, na minha família, todo mundo ganha dinheiro até os 40, 50 anos e perde tudo, e ganha e perde tudo, e ganha e perde tudo. Isso acontece nas gerações, é um cativeiro. E aí a pessoa diz, não, eu é assim mesmo, na minha família é assim. Isso não é assim. Existe liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Jesus de Nazaré, gente, existe uma unção sobre ele. A palavra unção significa o Espírito sobre. O Espírito veio sobre Jesus. Olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas capítulo 1, o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Você vê que o Espírito vem sobre Jesus em forma de pomba. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz pelo Espírito. Olhe para mim, Jesus não fez o que fez porque Ele era Jesus, não, querido. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu, diga ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você não faz o que faz porque você é forte, porque senão é força do teu braço. Você faz o que faz porque o Espírito Santo de Deus é com você.
Jesus fez o que fez porque o Espírito de Deus era sobre ele. Ele não faz nada até os 30 anos, até que o Espírito Santo venha sobre ele. Ele termina tudo, ele fala: Senhor, em tuas mãos entrego o Espírito. Então entenda isso, querido. O cativeiro espiritual, ele tem uma chave de abertura, e a chave chama-se Jesus de Nazaré. Isaías 61, verso 1, fala dessa unção messiânica. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o ano do perdão. Não, pastor, isso é para Jesus. Como? Como? Me diz como. Se Jesus diz para a gente em João capítulo 20, verso 21, assim, e tendo-lhes soprado o Espírito Santo, disse-lhes: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Essa autoridade é para você, querido. Essa unção é para a igreja. Mas a igreja vive numa timidez espiritual. A igreja vive num lugar onde fala assim: não, isso é para o pastor, é para o líder de célula, é para o líder de região, de rede, isso não é para mim. Claro que é para você. Até quando você vai ver o teu filho envolvido com droga e você não vai reagir? Até quando você vai ver a tua casa dentro de um cativeiro, você não vai reagir? Até quando você vai ver a infelicidade vencer você e você não vai reagir? Reage, meu irmão. Você quer aprender a reagir? Feche teus olhos agora. Levante sua mão direita e feche seus olhos. Deus te deu autoridade sobre a sua casa. Deus te deu autoridade sobre a sua família. Eu quero que você entre dentro da sua casa agora. Feche seus olhos. Imagine que você está abrindo a porta da sua casa. Você pode imaginar isso? Agora entre na sua casa e feche a porta da sua casa. A tua casa é um lugar de refúgio, de proteção espiritual. Levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus de Nazaré. Você pode dizer com força: em nome de Jesus de Nazaré. Eu estabeleço a autoridade do Senhor e anuncio a chegada do reino dos céus nesse lugar. Eu, em nome de Jesus, lanço fora dessa casa todo espírito contrário ao Senhor Jesus de Nazaré. Eu desautorizo, em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de pânico, saia da minha casa, em nome de Jesus de Nazaré. Toda confusão, toda guerra, todo espírito de prostituição, de opressão, de adultério, saia, em nome de Jesus. Eu cubro essa casa com a bênção do Senhor. Eu abençoo os filhos dos meus filhos e os netos dos meus netos. A minha geração será chamada de geração bendita do Senhor. Os meus filhos serão reconhecidos entre os povos como filhos do Senhor, e eles crescerão como ramos da oliveira ao redor da mesa. Nunca faltará da bênção de Deus, do orvalho do céu, do óleo fresco do trono de Deus. Eu serei chamado de filho do Altíssimo. A minha casa é bendita e nenhum mal entra na minha vida. Todo espírito de miséria, de pobreza, de aprisionamento financeiro, saia da minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo: os meus celeiros
fartos pelo Senhor, a abundância do Senhor sobre a minha vida e a bênção de Deus na minha história. Todo cativeiro espiritual saia da minha vida. Eu lanço o sangue da cruz sobre os umbrais da minha casa e pelos batentes da minha casa nenhum mal entrará, em nome de Jesus. Diz amém, querido. Amém e amém. Eu sei que você sabe orar. Eu sei. Você tem que aprender a guerrear. Porque quando você ora, você fala com Deus, querido. Quando você guerreia, você fala com a circunstância. Jesus, ele está com fome. E ele encontra uma figueira. Ele vai lá para colher figos e a figueira não dá figos. Uma figueira mentirosa. Se você tem figueira em casa, você sabe. A figueira só dá figo quando tem folha. Ele olhou, cheio de folha, tem figo. Chegou lá, não tinha figo. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. E diz, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos vão embora. No dia seguinte, os discípulos olham, estão perto de um lugar chamado Cafarnaum. É uma descida. Eu todo ano levo uma excursão para Israel. Esse ano nós vamos levar de novo. Se você quiser ir com a gente, vai ser uma benção. A gente faz a caravana Êxodo. A gente passa por todos os lugares onde teve libertação espiritual. Vem desde a Jordânia, passa por Gádara, desce a Acaba e Ilate, sobe o Mar Morto, subimos o Mar da Galileia, entramos em Tel Aviv, Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Hermon, descemos a Nazaré, entramos em Nazaré, entramos em Cafarnaum, entramos em Jerusalém, eu batizo a turma toda no Jordão, a benção. Depois a gente celebra a ceia no Jardim do Túmulo, é uma festa. Quando Jesus chega naquela região, há uma figueira que não produz figos. Então ele diz assim, nunca mais nasça fruto de ti. E naquele momento, eles vão embora, parece que nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas, quando eles voltam no dia seguinte, os discípulos dizem, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, secou desde a raiz. E Jesus diz, qual o problema? Se a tua fé for como um grão de mostarda, tu tirais a árvore, arranca-te daqui e vai para lá, e nada vos será impossível. Quando você comunica no mundo espiritual, o mundo espiritual tem que obedecer. Você não está dando ordem para Deus, você está dando ordem para a circunstância. Você está vendo a tua vida e a tua família numa miséria. Você tem que mandar aquele espírito de morte sair da sua casa. Você tem que reagir. Logo no início da minha caminhada, eu fui atender uma senhora. Então nós tínhamos a área de culto. E a gente sempre teve um ministério de intercessão forte. E me chamaram assim, pastor, tem uma moça passando mal no fundo da igreja. Eu tirei ela e levei para a casa de oração. Estávamos eu, minha esposa, esposa de um outro pastor junto conosco. E eu fui lá e falei para ela, que a senhora não estou bem não, pastor, eu não acredito mais nesse negócio de Bíblia, eu não gosto mais dessas coisas. Eu falei, repete comigo assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Ela, Jesus é o Senhor da minha vida. Repete, o sangue do Cordeiro é sobre a minha vida. O sangue do Cordeiro é sobre a minha vida. E eu disse mais uma vez, eu confesso que Jesus veio em carne. Quando eu falei isso, gente, a mulher me encheu a mão, mas me deu-lhe um tabefe bem dado. E eu disse, em nome de Jesus de Nazaré, está amarrado. Ela falou para mim assim, não estou amarrado. E a mão dela ficou, normalmente você fala, está amarrado. O espírito imundo joga a mão para trás. Você dá ordem, senta, levanta, deita, rola, cospe. Ele obedece. E aí, a moça disse,
não estou amarrado. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, você está amarrado. Manifestou 7 demônios, saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando saiu o 7º, que ela voltou a si, ela falou, ai, pastor. Eu falei, que foi, filha? Minha mão está doída, pastor, que dor. Aquele espírito imundo estava amarrado. Apesar dele querer dizer que não estava. Ele é mentiroso. Quando você ora pelo teu filho, ora pelo teu casamento, ora pela tua aliança, pode ser que o mundo espiritual não deixe você perceber a realidade. Pode ser. Mas no mundo espiritual, aquela figueira começou a secar. Você pode não ter visto. Você pode ver no dia seguinte, na semana seguinte, mas aquela figueira começa a secar. Nunca mais nasça fruto de ti. Você precisa entender que a ordem que você dá à circunstância, você não está dando ordem para Deus, isso é tolice. Deus, é todo-poderoso, Ele faz aquilo que lhe apraz, Ele distribui dons do jeito que Ele quiser. Você não dá ordem para Deus, você clama a Deus, você pede a Deus, você roga a Deus, você pede para o Senhor para Ele ministrar, Ele ministra. Agora, aquilo que é para você fazer, você vai ter que fazer. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo poder do mal, e nenhum dano vos fará. Essa autoridade está contigo. Se você é pai, a autoridade está nas tuas mãos. Bota a mão no ventre da tua esposa e abençoa. Chama os teus filhos e retira as palavras de maldição que você lançou sobre ele. Retira as pragas. Se você é pai, querido, o sacerdócio é teu. Se você é mãe, para de reclamar e murmurar. Pare de falar mal do seu marido e ore por ele. Ah, meu filho saiu com a fulana. Ore para ela que se converta. Ou ela vai se converter, ou ela vai deixar teu filho. Ele não foi consagrado a Deus? Você não dedicou ele ao Senhor? Ele já não foi batizado? Ele já não tem uma promessa? Então clama pela promessa. Reclama o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. Dá um amém aí que eu quero ouvir. É isso, a autoridade é sua. Existe um monitoramento. Existem guardas que vigiam o local e cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão. O espírito imundo, querido, ele tem nome e função. Ele não deixa a pessoa sair. Lucas capítulo 11, verso 21, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 21, diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, estão todos os teus bens seguros, mas vindo um mais valente do que ele, maniatando, amarrando, desabilitando, desautorizando, vai e saqueia os seus bens. Olha só. Está pensando que o espírito imundo sai assim porque ele quer sair? Ele tem que receber uma ordem. Ele não é onisciente, você tem que falar. Você tem que dizer o nome dessa miséria que está na tua vida aí. Dessa pobreza que está na sua vida, essa pobreza espiritual. Você tem que dizer que tipo de vício, que tipo de calabouço eu estou lidando esses dias, que eu quero ministrar sobre isso amanhã. Um menino veio pedir oração para mim, eu só vi isso na Bíblia, vi 2 casos parecidos com esse, muito semelhante a esse. Menino contando que estava brincando, tem uma brincadeira, que não é brincadeira, você vai ver o vídeo que eu vou passar amanhã. Brincadeira do copo ou do compasso. Isso é uma invocação do espírito de morte, querido. Aquele compasso furou a mão dele, pulou e furou a mão dele. Você não imagina como é que isso acontece? Que a ponta seca do compasso pulou, furou a mão dele. Manifestou um espírito imundo horrível naquele menino. Horrível. O espírito imundo é convidado. Você não adianta você falar assim, ai, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. É você que tem que dizer para ele, bota a mão em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito imundo sai da vida desse garoto. Saia! E ele sai. Mas por que ele entrou? Por causa do pecado. É a invocação, é a feitiçaria, é a bruxaria, é o contato com
com experiências místicas, que em vez de trazer sobre a vida dele algum tipo de proteção, desprotege ele. Olha para mim, querido, isso é um termo de um contrato que é assinado. Vocês já viram lá? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Quem já viu isso? Isso tem aqui em Santos? Isso é verdade, gente? É verdade! E vou dizer mais, hein? Traz o teu amor de volta e traz o inferno junto para sua casa, para sua vida. É um contrato, é um termo de um acordo. Você faz um negócio no mundo espiritual, você faz um pacto, você faz uma aliança. Aquele espírito imundo, você quer? Você vai ganhar, mas junto com ele vai vir a guerra, a confusão, a deslealdade, vai vir o ódio, vai vir a briga, e tua casa vai ficar um inferno. Por quê? Porque você faz um apelo ao mundo espiritual oculto para te ajudar. Você acha que tipo de acordo é esse? Querido, o cativeiro não acontece por acaso. Mas, pastor, não consigo me livrar dessa pessoa nem com reza brava. Mas é isso mesmo. Se você não diz, olha, pela tua boca você vai ser justificado, pelas tuas palavras você vai ser condenado. Sabe por que eu peço para você repetir? Eu fico olhando aqui, tem gente que não repete. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Você precisa falar, você precisa comunicar. O mundo espiritual precisa ser desautorizado do mesmo jeito que ele foi convidado. Tem gente que fala assim, pastor, eu quero é morrer. Você está convidando um espírito de morte, querido. Eu não sirvo mais para isso, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu sou feio, eu sou burro, eu vou ser solitário o resto da minha vida. Que tipo de praga que está lançando sobre você mesmo? Você não está entendendo? Isso tem que ser desfeito, isso tem que ser... Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus chama ele na praia, vamos conversar aqui, Pedrão. Você me ama? Ele faz Jesus confessar ele 3 vezes, ele faz Pedro confessar ele 3 vezes. Você precisa entender que o mundo espiritual tem um valente que guarda, armado até os dentes, não quer deixar a pessoa sair. E tem mais, hein? Mateus capítulo 12 diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz, voltarei à minha antiga casa. Aquela pessoa, ele tem lá o GPS da pessoa, ele volta para o mesmo lugar. É um bumerangue. Acha ela limpa, vazia e adornada. Está lá, o espírito imundo saiu, a casa está vazia, está preparada para receber alguém. Então chama outros 7 piores. E o estado dele no final é pior do que no início. É gente que vem para tratar de libertação, você começa o processo, ela vai embora. Gente que gosta do cativeiro. Gente que ama o inimigo. Sabia que tem gente que ama o diabo? Você sabia disso? Tem gente que ama. Tem a síndrome de Estocolmo. É quando a pessoa se apaixona pelo algoz, pelo ser brutal, por aquele que aprisiona. Tem gente que acontece isso. E para a pessoa sair do cativeiro, ela tem que querer sair. Tem gente que gosta de viver presa. Gosta de ser coitadinho. Não quer romper. Sintomas da prisão ocultista. Ser obrigado a realizar tarefas e trabalhos sem fruto. Você trabalha. Pastor, não deu esse mês mais uma vez. Estou no cheque especial. Já estou devendo no cartão, no Visa, no Master, cartão da loja Pernambucana, da Casa Bahia, na C&A, na Renner. Eu devo até para o meu cunhado. Gente, pior do que dever para cunhado é dever para sogra. Esgotar fisicamente através de esforços fatigantes. Você chega em casa, você não pensa mais em namorar, você não pensa mais em orar, você não pensa mais na família, você quer tomar um banho e dormir. Cativeiro. Aprisionar em vício, hábitos repetitivos sem propósito. Destruir a capacidade do cristão de crer na liberdade. Tem muito cristão que diz assim, isso não é para mim. Essa mensagem serve para todo mundo, para mim não serve.
manter em cativeiro perpétuo, infeliz, longe das promessas de Deus. Existe uma batalha espiritual para manter o homem no cativeiro. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: veja, um povo israelita é agora numeroso, mais forte do que nós. Você tem que entender isso. Nós somos mais fortes. Maior é o que está em nós. Então você não está autorizado a viver como um cativo. Eles são mais fortes do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, isso é guerra espiritual. Aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas e violentá-los através dos seus fardos. Gente que não consegue descansar. Aliás, Mateus capítulo 11, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve. Por que você está cansado? Porque tem a mão do diabo sobre você. E você não diz: sai daqui em nome de Jesus. Você está sendo tentado. Queima o diabo. Você está ali no computador, Satanás fala assim para você: entra naquele site agora. Entra. Presta atenção. Ele sempre vai sugerir para você coisas que te afastam de Deus. Então você levante sua mão onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua intimidade, diga: em nome de Jesus de Nazaré. Experimente isso, hein? Experimente. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu sei que você está aqui. Sai desse local. Em nome de Jesus, todo espírito inimigo do Senhor Jesus, queima agora em nome de Jesus de Nazaré. Você vai fazer essa oração uma vez só. Daqui a 2, 3 minutos, aquela vontade que você tinha de fazer besteira vai embora. Pode fazer essa oração. Faça a oração, mas faça com a voz audível. Não precisa gritar que nem o pastor Lobo aqui. Parece que está dando ordem para o soldado aqui. Você pode falar assim: em nome de Jesus de Nazaré, bata em retirada. Em nome de Jesus, eu te acorrento. Sai daqui. Ele, ó. Filhos da liberdade, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. De maneira que, irmãos, somos filhos livres. Ou somos filhos, não da escrava, mas da livre. Quando a Bíblia fala da gente, fala sobre nós somos filhos de Abraão. Gálatas capítulo 4 fala isso. Se você é filho da liberdade, por que o pecado jaz por que o pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar e você não consegue dominar ele? Já parou para pensar nisso? Por que eu tropeço? Por que eu avanço? Porque o espírito imundo, sabe o que é? Ele resiste. Quantas vezes Moisés, olhe para mim aqui, quantas vezes Moisés foi até Faraó e disse: assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir? Quantas vezes? 7 vezes. Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. Sabe o que Deus fala para Moisés? Deus fala o seguinte para Moisés: a autoridade que eu tenho eu te dou. Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. E tu serás como um Deus para Faraó. Você pensa, o que Deus pegou? Só, agora quem manda é você, aí eu vou ficar aqui, faz o que eu quiser. Aí, a água vira sangue, vira sangue. O pó vira piolho, pó vira piolho. E desce pedra de fogo do céu, desce pedra de fogo do céu. Tudo que Moisés comunica, ele não está dando ordem para Deus. Ele está dando ordem ao Faraó, ao inimigo. Deixai o meu povo ir. Não deixo. Então a praga vai destruir teu rebanho. E ele vai embora. No dia seguinte, o gado do Faraó cheio de úlcera, tombando pelos campos. Acabou a empresa, acabou os negócios, acabou a riqueza do Egito. E o gado de Israel está lá forte, gordo no pasto. Autoridade espiritual, mesmo com a autoridade espiritual, você vai lá e diz: sai. Ele diz: não sai. Olhe para mim. Olhe para mim. Existem castas. Sábado eu vou ensinar sobre isso. Existem castas que são hierarquias espirituais.
Os discípulos de Jesus tinham autoridade. Jesus disse: ide de dois em dois, expulsar os demônios, curar os enfermos, purificar os leprosos. E aí um pai chega para Jesus: Senhor, ainda bem que você chegou, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus pergunta sempre assim, preste atenção nisso, desde quando acontece isso? Desde a sua infância, ele era bebê. Ele repreende o espírito imundo, junta a multidão, ele sai, os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Porque essa casta é resistente, essa casta só sai com jejum e oração. Você quer vencer, querido? Não adianta reclamar, discutir, brigar. Isso é carne, a carne não serve para você lutar no mundo espiritual. Não presta para nada a tua inteligência, a tua sabedoria, não serve para nada. Você quer lutar e quer vencer no mundo espiritual? Jejum e oração, isso funciona. Essa casta, essa hierarquia só sai com jejum e oração, é resistente. Então vocês vão ter que se dedicar mais, vocês vão ter que buscar mais. Quem está entendendo, dá um amém, pelo amor de Deus. Vou encerrar. Propostas, não, calma, vou encerrar essa parte. Não, vou encerrar assim. Propostas do mal. Como é que ele é mentiroso os negócios dele? Sirva a Deus, mas nunca saia do cativeiro. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. E ele diz assim, eu vou ler só o que está negritado: temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor. Qual é a proposta do inimigo? Vem para a igreja, mas continue do mesmo jeito. Vem para a igreja e continue no mesmo pecado. Vem para a igreja, mas não abandone seu amante. Vem para a igreja e continue na sua mentira. Sirva a Deus sem mudar sua vida. Seja uma boa pessoa, mas nunca se arrependa. Não deixe suas impurezas. Não abandone seus maus hábitos, seus vícios, seus costumes e pecado. Vá à igreja, faça parte de uma célula, mas também peque à vontade, porque você não é de ferro. Aproveite a vida. Porque olha essa mentira, porque não importa a vida que você vive, porque Deus só olha o coração. Verdade isso, gente? É o texto fora do contexto, a pretexto do cão. Sirva a Deus aqui nessa terra. Você não precisa ir embora, Moisés. Deixa o teu povo aqui. Para que ser um radical? Número 2, então tá, saia do cativeiro, mas volte sempre. Já viu gente que fala assim: eu não vou mais beber, e aí deixa a bebida dentro do bar, ou então esconde uma garrafa de conhaque, de uísque, de cachaça. Sabe, pode ser, pastor, a carne é fraca, quem sabe eu tenho uma crise de abstinência, eu vou lá e... Sabe como é que é isso, gente? Gente, vou fazer aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre libertação. O espírito imundo, para ele habitar na pessoa, ele precisa de pecado, tá bom, gente? Pecado, sujeira. Quando o espírito imundo manifesta num desses terreiros ocultistas, a primeira coisa que ele faz, ele precisa de vínculo espiritual. Então ele acende um cigarro, acende um charuto, um cachimbo. Ele tem que tomar cachaça, ele tem que tomar cidra, champanhe, uísque, vinho do Porto. Dependendo da casta, ele vai comer um tipo de comida, arroz, ou milho, ou fubá. O pacto é celebrado com pecado e com comida. Nunca repararam isso, não? Vocês já viram isso na Bíblia, gente? Quando Abraão faz um pacto com Siquém, já reparou isso? Quando Jacó faz um pacto com Labão, eles se assentam para comer. Quando Israel faz um pacto com as mulheres moabitas, e se deitam com as moabitas e comem do seu sacrifício. Jesus, quando ele faz o pacto, ele tem um cálice do vinho, e ele tem o pão partido, diz: tomai e comei, isso é o cálice do meu sangue, do novo pacto que é celebrado entre mim e vocês. O pacto é celebrado com pureza, mas o pacto perverso, de caráter maligno, também é celebrado com impureza.
Então tem gente que insiste em me dizer assim, eu não consigo vencer o cigarro, a cachaça. Querido, peça socorro agora para o teu pastor. Lugar do reino de Deus não é lugar de viciado, querido. Você precisa de socorro, você precisa de ajuda. Vocês estão olhando para um homem. Meu pai, desde os meus 9, 10 anos de idade, mandava eu acender cigarro para ele. Naquele tempo tinha um negócio chamado Magic Click. Você não sabe o que é isso? É um bastão, você apertava assim, saiu uma faísca com gás. Acendia uma... Hoje não, você vai no fogão, né? Aí meu pai falava assim, eu era o Magic Click dele. Ele falava assim, filho, acende o cigarro para mim. Eu falei, pai, ele pegava, dava uma chinelada, era o controle remoto. Ele dava uma chinelada, pá! Eu já estou indo lá, pai. Eu acendi o cigarro no fogão. O que você acha que aconteceu comigo? Me tornei fumante. Agora, o dia que eu conheci Jesus de Nazaré, eu falei, acabou com isso aqui. Que eu peguei o cigarro, eu peguei o isqueiro, eu peguei cinzeiro, e eu joguei fora da minha casa. Você tem que quebrar o vínculo, cortar o pacto, desfazer a aliança, destruir as possibilidades de voltar. Ele diz, saia do cativeiro, mas volte sempre. O faraó diz, então disse faraó, deixar-vos ir para oferecer sacrifício ao Senhor. Eu vou deixar você ir à igreja, eu vou deixar você ler a Bíblia, eu vou deixar você louvar. Mas não vai muito longe com isso. Não exagera. Você pode ser crente, mas não vai ser radical. Você pode adorar a Deus, mas não vai virar pastor. Vai fazer seminário com o pastor Thomas. Você pode ser crente, mas não vai se consagrar. Pode orar e ler a Bíblia na igreja, mas ler em casa é exagero. Você pode ir ao culto, mas também vai querer ir para o Tadel, seminário de liberdade. Ele vai dizer para você, não exagere. Você pode ter uma vida morna, fria. Não vai longe. Número 3. Vai embora. Mas deixe sua família fora disso. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Ele disse, ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com nossos homens, com nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os rebanhos, com os gados. Havemos de ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, não há de ser assim, ide somente vós. Ou seja, sirva a Deus, mas não se empenhe em ensinar seus filhos. Não se importe com o seu cônjuge. Uma hora ele vai se converter, cada um tem seu tempo. Não tem! Minha esposa nasceu no lar ocultista. Eu me converti. Minha esposa é filha, foi filha de mãe de santo, de mãe de terreiro, de chefe de terreiro. No dia que eu me converti, eu comecei a orar incessantemente pela conversão da minha mulher. Minha esposa se converteu 60 dias depois de mim, 60 a 70 dias depois de mim. Glória a Deus. Não comi, jejuei, eu briguei no mundo espiritual. Ela dorme tarde, meia-noite, eu levantava meia-noite e meia, eu ia para a sala, eu dizia, espírito imundo, sai da vida da minha mulher, ela é minha. Em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, na minha casa não. Tinha vela acesa para ídolos e espíritos demoníacos. Querido, vou repetir. Você é uma bomba nas mãos do Senhor. Você é uma arma nuclear nas mãos do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer. Se você avançar, o inferno vai recuar. Não brinque de ser crente. Pastor, estou sofrendo. Dorme menos, acorda mais cedo. Entra num conflito, minha irmã. Entra num conflito, meu irmão. Deus foi quebrando com amor. Isso é graça. Homens,
Eu detesto lavar louça. Gente, pensa um lugar frio, o tal de Curitiba. Curitiba só tem 2 estações, sabia disso? A estação rodoviária e o inverno. Gente, é frio demais, gente. O que eu fiz? Botei uma torneira elétrica. Verdade. Era em São Paulo nessa época. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida. Você quer ganhar tua mulher para Jesus, querido? Quer ganhar? Militar sabe que militar é bom de passar roupa. A gente passa a nossa farda. Naquele tempo tinha uma moda que era calça com vinco. Fabíola tinha uma calça que tinha 7 pregas de cada lado. E tinha que sair aquele negócio. Chegava em casa, a roupa passada. Nossa bebezinha já de banho tomado. Tudo arrumadinho, a mesa posta. A louça lavada. Um dia ela falou assim, esse Jesus está te fazendo bem mesmo. Você está pensando que eu briguei com um cão. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas não. É contra o diabo. E ele tem que se submeter. Porque eu digo ao meu soldado, vai, ele vai. Eu digo ao meu soldado, vem, ele vem. Eu digo, faz. Ai dele que não faça. Ele não é maluco? Está doido? Faz, ele faz. Basta uma palavra tua no mundo espiritual, querido. Você precisa entender isso. Fabíola, parece uma bobagem. Quem quer aceitar Jesus? Nós fomos num jantar. Naquele tempo tinha um ministério muito forte que era a Donep. Hoje não tão forte assim, mas ainda existe. Mas a Donep teve um testemunho de um homem. E aí esse homem de Deus perguntou, quem quer fazer uma aliança com Jesus? Querido, o mundo espiritual te dá fama. Te reconhece. Fabíola levantou da mesa e falou assim, eu quero esse Deus aí. Fabíola veio, ele orou, não aconteceu nada. Isso era uma sexta-feira. No sábado, a chefe do terreiro liga lá para casa. O que está acontecendo? Os guias não conseguem mais entrar na sua casa. Fabíola disse, agora só quem entra aqui é Jesus. Essa casa é de Jesus. Entenda isso. Mas você não pode negociar com ele. Para com essa história de que vai dar tempo. Não dá. Não dá. Resolve agora a tua vida e aprende a viver uma vida de fé, uma vida de guerra. A gente vive aqui um tempo muito curto comparado ao que a gente vai viver na eternidade. Aproveita o tempo que Deus te deu. Querido, você não tem filho, começa a orar pelos teus filhos. Você não tem neto, começa a orar pelos teus netos. Começa a dizer no mundo espiritual, lança uma flecha no mundo espiritual, alcança a tua descendência, alcança a tua casa, vai buscar o teu irmão que está desviado, começa a orar por ele. Ele só tem uma esperança, é Jesus de Nazaré. E se você não levar Jesus de Nazaré, acabou a esperança dele. Ele vai ficar no cativeiro, você está entendendo isso, querido? Sirva a Deus, vá à igreja, deixe seus filhos em casa. Seja um bom cristão, mas não exija compromisso com seus filhos. Tem pai que pega filho e leva para a festa de 15 anos no sábado, aí no domingo não pode vir para a igreja. Tem pai que leva filho para a festa no sábado e não deixa vir para o ministério jovem. O meu filho tem que aproveitar a vida, que você está doido. Desde quando o pecado é aproveitar a vida? Falamos ontem aqui qual é o salário do pecado, gente. Deixe seus filhos crescerem no mundo. Quando forem adultos, eles se arrependerão. Gente, depois que você entra no cativeiro, já era. Quarto e último, vai embora, mas continue a financiar as trevas. Então o faraó chamou Moisés e disse, ide servir ao Senhor, fique os vossos rebanhos, o vosso gado, e as vossas crianças irão convosco. É gente que serve a Deus, mas não deixa o reino de Deus crescer. Sirva a Deus. Leve sua família, seja intenso. E deixe o dinheiro em fora. Olha aqui. O dinheiro é um assunto espiritual de profunda prisão.
Quando a Bíblia fala sobre dinheiro, chama o dinheiro de mamon. Mamon é uma entidade espiritual. É o único espírito imundo, na verdade são dois. Mamon e Abaddon, em Apocalipse. Nos evangelhos, é o único espírito imundo denunciado por Jesus. Mamon. Sabe quando é que mamon governa a tua vida? Quando você fala assim, não, quando eu ganhar aquele dinheiro eu vou ofertar. Quando eu ganhar aquela herança, eu vou ofertar. Quando entrar aquele dinheiro na minha conta, eu vou ofertar. Quando eu arrumar um emprego, eu vou ofertar. Olhe para mim. A Bíblia não erra. Escuta isso, que vocês estão olhando para um homem que errou muito nessa área. E eu confesso aqui meu pecado. Você está pensando que eu era dizimista? Não era não. Eu não era dizimista. Eu afundei por causa de desobediência. Você tem fama espiritual e eu também tenho, querido. Você acha que o mundo espiritual não te conhece? Conhece. Atos capítulo 19 conta a história de 7 filhos de Seva, o sumo sacerdote de Israel, no tempo que Israel era governado por Roma, e eles estavam em Éfeso. E ali eles expulsavam demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio manifestou e falou assim, conheço Jesus, eu sei quem é. E conheço Paulo, eu também sei quem é. Identidade, fama. E você? Quem você é? E foram humilhados. Existe um espírito chamado devorador. Ah, pastor, quando eu tiver muito eu vou dar. Olha o que eu estou te dizendo. Se você não for fiel no pouco, você nunca vai chegar no muito. Nunca! Para que Deus te leve para o muito, Ele vai te provar. Eu tenho uma história interessante. Pastor, eu ainda estou no meu tempo, tá? Quando eu resolvi assim, que eu tinha apanhado bastante, já tinha falido empresa, perdido um monte de coisa, eu resolvi que ia ser fiel e falei para mim, eu estava no Rio de Janeiro essa época, fazendo um curso, Fabíola em Curitiba, não, Fabíola em São Paulo, e aí eu falei para ela assim, amor, vai entrar o pagamento, a primeira coisa que você faz, separa o dízimo, eu quero nota nova, leva para a igreja, dedica, que é sacrifício, então dedica ao Senhor. Naquele tempo a gente não tinha cartão, não fazia depósito, enfim. E aí fui para a igreja e saí de um lugar chamado Sulacap. É mais ou menos aonde Judas perdeu as botas no Rio de Janeiro, o vento faz a curva ali na Sulacap. E aí eu pego um trem, pego um ônibus e chego aonde? Chego numa igreja, num bairro mais central, uma igreja enorme, linda, linda, linda. Eu estava com 2 cruzeiros no bolso, 2 dinheiros, eu não lembro se era o RV, se era real, eu não lembro qual era a moeda brasileira. Eu estava com aqueles 2 cruzeiros no bolso. E aí o louvor rolando assim, sabe aquele louvor aleluiado que nem os de vocês, o povo cantando, louvando. Aí o pastor assim levantou, agora está a hora da dedicação de dízimos e oferta. Você que veio pronto, traga teu dízimo e sua oferta, mas traga durante o louvor. A igreja era muito grande. E aí não tinha salvas, não, todo mundo vinha à frente, eles seguravam um lençol, tinha 4 obreiros assim, 4 diáconos, sei lá, pastores, segurando um lençol, você ia lá e colocava a tua oferta. E eu vim o quê? Eu tinha passado na casa de um amigo, e ele me deu um bolo de chocolate, eu duro, sem nenhum centavo no bolso, só aquele bolo de chocolate, falei, vou sair do culto, vou comer aquela nega maluca. Vocês chamam de nega maluca também? Aquele bolo de chocolate fofinho, que por cima tem uma cobertura de brigadeiro, é esse? Gente, aquilo deve estar na ceia do Senhor do céu. Aquilo é bom demais. Aí, eu com aquela, ele embrulhou assim num papel laminado e colocou num saquinho de plástico, fui eu, peguei meu trem, e peguei meu ônibus, desci lá, andei, cheguei no culto, estou sentado lá no finalzão e tal, o louvor rolando, momento de dedicação, uma igreja maravilhosa, não precisa de nada aquela igreja, e aí Deus falou comigo assim, entrega tudo. Você sabe quando Deus fala contigo e você se faz de surdo? Você faz ouvido de mercador? E Deus falou assim, entrega tudo. Eu falei, não é comigo não. É com um vizinho aqui. Eu com 2 dinheiros no bolso, 2 dinheiros. Falei, entrega tudo. Como é que eu vou voltar depois? Rio de Janeiro, terra de ninguém. Cidade de Marlboro, lá 9 da noite, tocou o toque de recolher, você não tem mais pra onde ir. Gente, entrega tudo, eu entreguei a oferta da má vontade, então tá bom, vou entregar. Fui lá, entreguei meu 2 dinheiros, voltei,
Quando eu sentei, o louvor acabou, aí Deus falou assim, mandei você entregar tudo. Foi Deus. A nega maluca. Gente, imagina a vergonha. O povo já tinha recolhido o lençol. Você imagina todo mundo sentado, eu saí de trás de uma igreja grande, saí de trás com aquele saquinho. Aí vim aqui, larguei o saquinho assim, o pastor falando, eu me fiz de bobo, fui lá para trás e sentei. Logicamente, chegou lá um diácono, pegou aquilo, olhou, aquele papel laminado, falou, deve ser um despacho. Trouxe uma macumba para a igreja. Rapidinho, chegou 1, 2 diáconos, botaram a mão na minha cabeça, expulsaram o demônio, sai em nome de Jesus. Eu falei, não, uma oferta. Gente, nem sei o que o pastor pregou aquela noite. Nem sei o que foi. Eu sei que eu saí, fiquei na porta da igreja e falei, e agora? Na hora que você obedece, o diabo começa a dizer para você, tá vendo? Agora você vai sofrer. Vai ficar sozinho, vai a pé, vai ser assaltado. Vão te violar. Vão te pegar na rua. Ia sair na porta, de repente alguém bateu nas minhas costas assim, pá, mas me deu um tapão assim com vontade. Pá. E aí, Lobão? Sabe quando a pessoa começa a falar com você e você não tem a mínima ideia de quem ela é? Falei, beleza, ele, beleza, como é que você está firme no Senhor? Falei, é da igreja. Firme no Senhor, tudo bem? Falei, tudo bem, como é que está a Fabíola, a Natália? Arthurzinho está curado. E como é que está o quartel? Falei, é do quartel. Da onde que ele é, da onde que eu conheço? Ele começou a falar, bababá. E eu pensando só que eu tinha que ir embora. Ele falou, está indo para onde? Eu falei, para Sulacap. Ele, estou indo para Marechal Hermes, vou te levar. Gente, quando eu entrei naquele golzinho esculhambado, gente, eu aleluei de alegria. Eu ia voltar a pé, ou de ônibus todo apertado, voltei de gol. E a gente indo, vendo a hora que aquele motor daquele carro ia cair. Você sabe que no manual do carona, quem empurra o carro é carona. Aí no meio do caminho ele falou assim, tá com fome, gente? Sabe quando o teu estômago tá colado no pulmão de fome? Ele tá com fome, mais ou menos, sem dinheiro. Sim, então vamos lá para casa que a patroa fez uma janta. E sabe aquela casa que você entra com um carro assim? A sala tá aqui, você entra e já tá a porta da cozinha aqui? Fala abaixo que tá todo mundo dormindo. E eu não sei o nome dele. Ele entrou, pegou um prato, botou no micro-ondas, eu mandei aquele prato, glorifiquei o Senhor. Exaltei o nome de Jesus. E quando eu falei assim, vamos embora, eu falei assim, não, peraí. Que minha esposa fez uma sobremesa. Quando ele abre o forno, o que tem lá dentro? Quando ele puxa, tá lá a nega maluca. Ah, eu vou comer. Agora eu vou. Aí no final ele ainda fez um pacotinho igualzinho, no papel laminado. Você comia no café da manhã. Gente, sabe quem era esse cara? Eu não sei quem ele era. Então não negocie com as trevas. Obedeça a Deus. Obedeça mesmo, não tenha medo de obedecer a Deus. Porque Mamon, ele faz com que você confie no dinheiro. Quando você está trazendo tua oferta, aqui eu trabalho na área de libertação financeira, então eu ministro sobre primícias, sobre oferta, sobre dízimo, sobre dedicação de bens. São 4 áreas diferentes dentro da Bíblia. Mas a gente é aprisionado na avareza. Mamon faz você confiar no dinheiro e não no Senhor. Quando você vem entregar teu dízimo, você está falando assim no mundo espiritual, eu não confio no dinheiro, eu confio no Senhor. Então Deus tem os caminhos dele para suprir. Ele faz chover pão do céu, faz vir codorniz sobre a tua vida. Ele faz voltar a água da rocha. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você pode fazer isso? Então o Satanás diz, sirva a Deus, mas roube a Deus. Sabe aquela sensação de que você está devendo a Deus? Quando a Malaquias diz, ele fala, com maldição sois amaldiçoados. Por que a vida não vai para frente? Porque ele quer manter você dentro desse cativeiro financeiro. Então as táticas são essas. Permaneça no pecado,
viva trabalhando improdutivamente, viva uma falsa espiritualidade, viva dentro de uma mornidão, de uma frieza espiritual, continue aprisionado nos seus vícios e pecados e tenha uma família dividida e cativa. Quais são as desculpas que a gente dá para a gente não sair do cativeiro? Número 1, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do cativeiro, e é isso que eu faço, é ensinar você a tirar o povo do cativeiro. Eu trabalhei minha vida toda tirando as pessoas do cativeiro, agora eu quero que você aprenda isso. A pessoa diz assim, ó, eu não tenho identidade. Moisés diz, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá e lidar com libertação, para ir lá no faraó? Não sou ninguém. A primeira coisa que Deus dá para Moisés é a identidade para ele. Moisés, eu sei quem você é. Mas você tem que saber quem eu sou. Eu sou o eu sou. O eu sou é que está te mandando. O eu sou, o caminho, a verdade e a vida está te mandando. O eu sou a ressurreição e a vida, ele está te mandando. O eu sou o bom pastor está te mandando. O eu sou a luz do mundo está te mandando. Você tem uma identidade. Ontem nós tratamos sobre isso. Você é filho de Deus. Tem um texto ali que a gente leu que está assim, estou sempre por cima e nunca por baixo. Lembram disso? Aí o mundo espiritual maligno fala assim, quer dizer que tu está sempre por cima. Você já olhou para a sua vida? Já olhei. Você pode estar passando pela pior prova da sua vida. Pela pior prova da sua vida. Você pode estar enfermo aí, com câncer que não regride. Ainda assim, a autoridade de Deus está na tua vida. Você pode pegar a pessoa mais assim, que menos prosperou aos olhos do homem que serve a Deus. Serve a Deus. Mas os pobres sempre tereis convosco. Você pega uma pessoa dessa, você fala assim, está por baixo. Não está não. No mundo espiritual, querido, esse homem é vencedor. Aliás, ele é mais do que vencedor. Apesar dos nossos olhos falar assim, coitado, é um pobrezinho. Pobrezinho, querido, pobrezinho é, a palavra diz, sem graça, o desgraçado que não tem Jesus de Nazaré. Esse é um pobrezinho. Número 2, eu não tenho autoridade. Vão querer saber o nome do Deus que me enviou. Sabe qual é o nome do Deus? Eu gosto muito de Salmo 91, eu falo sobre isso no livro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o superlativo de alto. É um lugar que você não consegue tocar. Você não consegue colocar uma escada mais giros. Você pode pegar um avião. Você pode pegar um ônibus espacial. Você está num lugar que ninguém te toca. Você está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Por que Deus dá 4 nomes? A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Por que ele fala sobre 4 nomes? Porque ele também fala sobre 4 proteções. O esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Quando Deus fala de refúgio e fortaleza, ele está falando, ninguém vai te tocar. É por isso que quando a Bíblia diz assim, ó, eu não temerei o terror noturno, eu não temerei a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Ele sabe que ímpio vai cair, 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Somente com meus olhos eu contemplarei a recompensa dos justos. Existe recompensa na injustiça. Existe recompensa no salário do pecado. É morte, querido. Você tem autoridade. Existe um nome que você carrega. Você é filho do Deus Altíssimo. Existe na minha vida e na sua vida uma marca, queridos. É isso que eu estou querendo dizer. O mundo espiritual reconhece. Ontem eu falei e não terminei de falar. Quando você lida assim com o espírito imundo, ele é bem tagarela, falador, mentiroso. Ele é manipulador, ele é ameaçador, ele é intimidador. E ele fala assim, muitas vezes para a pessoa que está começando, você quer falar de mim? Você que fez isso, pecou nisso. Gente, quando o diabo falar isso para você, diga assim para ele, é verdade. E fiz mais isso, e mais isso. Mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado.
Pega a tua lixeira e sai! Sai! Sai em nome de Jesus! Que não tem autoridade, eles não crerão. E se vocês não acreditarem em mim? Gente, se vocês não acreditarem na palavra de Deus, Jesus diz, olha, se eles rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós. Mas se eles creram em mim, também crerão em vós. Vai lá, eu vou ser com a tua boca. É interessante que ele fala o seguinte, esse não é meu ministério, nunca tive facilidade de falar. Estava conversando aqui com o futuro pastor Igor aqui. Eu não consigo falar. Gente, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Deus fala o seguinte para Moisés, quem fez o mudo ou o que fala, quem fez o cego ou o que vê, o surdo ou o que ouve, não sou eu o Senhor, vai e eu serei com a tua boca. Essas são desculpas evangélicas. Na verdade, quando Moisés, ele é chamado, está aqui, ó, Êxodo 7, de 1 a 5, eu faço você como um Deus para Faraó. Deixe os filhos de Israel partir da sua terra. Jesus, ele veio como libertador, ele veio trazer para a gente unção de libertador. Existe uma autoridade no céu para ser exercida, e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso, que nova doutrina é essa, com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Eu vou encerrar aqui. Autoridade é algo que foi dado para mim e para você. O problema todo é que muita gente anda dentro de cativeiro espiritual. A autoridade, ela é para ser exercida. O problema é que nós ignoramos ela e fingimos que não é com a gente. Vivemos dentro de um ambiente que nos deixou tímidos, temerosos, medrosos. A gente tem medo de fazer aquilo que Jesus mandou fazer, medo de passar ridículo, medo de ser desaprovado, enfim, o coração do homem é cheio de medo, e quem bota o medo na gente é o diabo. Ele sempre vai dizer para você isso, que não dá, você não consegue, você não vai poder, você não tem dinheiro, você nunca vai ser feliz, você vai morrer solteiro, você nunca vai largar essa tristeza, você nunca vai deixar de ser doente, você nunca vai deixar de ser infeliz. Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Agora, quando você pega a Bíblia e você acredita naquilo que a Bíblia diz para você, cara, ninguém te segura mais. Eu preciso fazer com que o meu soldado fique encorajado de avançar no campo do adversário. Mesmo que ele ouça o som do obus, o som do canhão, da metralhadora, o som do inimigo gritando, ele tem que entender que ele vive num exército vencedor. Às vezes a gente se machuca, a gente sim. Um homem que vai para a guerra, que toma um tiro no braço, que pega um pedaço da perna, e o país dele ganha a guerra, ele é vencedor ou perdedor? Ele pode ficar sem um olho, sem um pedaço do braço, sem um pedaço da perna, sem uma orelha, ele é vencedor ou perdedor? Às vezes o inimigo faz isso na gente. A gente está distraído, a gente abaixa a guarda, o inimigo arrasa o casamento, destrói a família, destrói o sonho. Agora, o nosso Deus é um Deus que ele recomeça. Olha o que eu vou dizer para você. Você pode ter cometido os pecados mais terríveis, os crimes mais hediondos. Deus não destrói vidas destruídas. O nosso Deus é um Deus de recomeço, de restauração. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus não deixou Pedro para lá. Pedro, eu te prometi, eu farei de ti pescador de homem. Bora começar de novo. Jonas é mandado para Nínive, ele pega um navio lá para a Espanha, para Tarsis. Ele é jogado no mar e o povo diz que morra. Que morra não. O meu Deus é um Deus que cumpre a promessa dele. Ele manda um peixe engolir ele e vomitar ele na praia. Vai cumprir. Arão, todo mundo diz sumo sacerdote, fez uma bobagem. Constrói lá um bezerro de ouro. Leva o povo a pecar contra o Senhor. Você pensa que Deus desistiu dele? Vem cá, Arão.
Você vai ser sumo sacerdote em Israel. E é da tua descendência, da tribo de Levi, que eu vou levantar aqui em Israel o sacerdócio para esse povo. Querido, Deus não desiste de você. Você pode ter feito a bobagem. Moisés, gente, é um ícone no Antigo Testamento. Ele desce todo feliz com as placas de pedra, com os 10 mandamentos. Ele vê o povo perdido, ele pega e quebra a palavra de Deus. Ele despreza a palavra de Deus. Todo mundo pensa, acabou. Deus diz, não acabou não, Moisés, bora de novo. Prepara a pedra e vamos subir. Porque a minha palavra, ela não vai deixar de ser cumprida. Você pode desprezar um dia, mas no outro dia eu te levanto para você levar minha palavra.